Os alimentos light e diet hoje vem ganhando muito espaço nas prateleiras dos supermercados e muitas pessoas ficam com dúvidas sobre se é melhor trocar alimentos diet light ou diminuir o consumo de açúcar normal. E hoje é esse tema que eu vou falar. Será que é melhor mesmo a gente pegar e excluir o açúcar e já ir para os alimentos diet light? Ou é melhor a gente tentar diminuir o açúcar mesmo na alimentação? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou nutricionista e educador físico e com esse canal trago bastante conteúdo sobre nutrição, exercício físico e saúde. E se você gosta de todo esse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você quer agendar consulta online comigo e não sabe por onde fazer o agendamento, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário, onde você vai ser redirecionado a uma conversa comigo para agendarmos a sua consulta online. Então não deixa para depois para conquistar os seus resultados e melhorar a sua saúde. Pessoal, então entrando aqui no tema do vídeo, hoje eu vou dar a minha visão sobre se é melhor reduzir o açúcar no dia a dia ou já vamos deixar o açúcar de lado, vamos partir para os alimentos diet light. E é uma dúvida muito frequente porque muitas pessoas caem em pegadinhas ali das marcas, que colocam que é light, que é diet no produto e muita coisa está escondida. Então nesse vídeo eu vou fazer por partes, tá? Primeiro eu vou explicar um pouco sobre os alimentos diet light, vou falar dos malefícios do açúcar, para no final fazer uma conclusão com essas informações para você entender o meu ponto de vista sobre esse tema. Geralmente os produtos diet light, pessoal, são produtos elaborados para conter menos quantidade de açúcar e calorias em comparação aos produtos normais. Em outras palavras, e isso é um erro muito predominante, é as pessoas acharem que podem estar consumindo alimentos diet e light em grandes quantidades só porque eles são reduzidos em calorias e açúcar. Eu disse aqui reduzidos entre parênteses porque é sempre comparado ao produto normal. Um exemplo aqui é um achocolatado mais tradicional que tem muito açúcar. Aí a marca vai lá e fabrica um achocolatado light. Porém, eles comparam com o achocolatado tradicional. Não é que aquele produto tem pouca caloria. Geralmente o light, ele é reduzido em calorias comparado ao produto normal da mesma marca. Então ele ainda pode conter altas quantidades de calorias. O diet já é um pouco diferente, porque o diet já é específico para um público que não pode estar consumindo determinado nutriente. E geralmente é o açúcar ou os carboidratos. Porém, os alimentos diets também podem ser altos em calorias, seja em proteínas ou gorduras. E geralmente os alimentos diet levam bastante gordura para ter uma palatabilidade melhor. Então, por isso, mesmo esses alimentos diet light, eles devem ser consumidos de maneira adequada. Porém, por eles terem menos quantidades de calorias e açúcares comparado aos produtos normais, isso torna eles opções mais saudáveis para aqueles que buscam controlar o consumo de açúcar e também de calorias. E um outro adendo positivamente para esses produtos light e diet são que eles são muito específicos para públicos que precisam às vezes controlar mesmo o açúcar, que tem pressão alta. Então, muitas das vezes, essas opções são sim as melhores. E além disso, eles vêm com aquele saborzinho característico de um produto normal. Eu dou exemplo do achocolatado diet ou light, porque ele vem com quase o mesmo sabor do tradicional, só com menos calorias e açúcar também. Alguns produtos diet que aparecem no mercado são os refrigerantes diet, iogurtes light, margarina light e alguns cereais também apresentam a versão light. Agora eu vou só pontuar o principal perigo de você estar consumindo altas quantidades de açúcar. A gente sabe que o açúcar em excesso apresenta um fator muito grande para o aparecimento de várias doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e até mesmo aterosclerose. Para quem não sabe o que é isso, é o aparecimento de gordura nas veias e artérias, dificultando a passagem de sangue. Assim, o coração trabalha em excesso, podendo ocasionar problemas cardíacos. Portanto, o excesso de açúcar é maléfico como um todo. E é muito importante que você que está buscando uma alimentação mais saudável, um corpo mais saudável, diminua a quantidade de açúcar.
Obviamente já tem algumas estratégias que eu falei aqui no canal, uma troca por frutas, por mel, por outros alimentos com teor doce, que você consegue ir devagarzinho tirando o açúcar adicionado das preparações e também o açúcar com doces e outros alimentos. E uma das grandes vantagens de você optar pelas frutas e outros alimentos mais saudáveis, que também tem um pouquinho de teor doce, é porque você tira um pouco desses alimentos mais industrializados, com altas quantidades de conservantes. E existem vários pontos positivos de se optar por alimentos mais naturais para tirar os conservantes. Uma que esses alimentos que são menos processados tendem a conter menos esses conservantes e aditivos químicos, o que é muito bom para a saúde, já que aditivos químicos em excesso podem ser tóxicos a longo prazo. Além disso, alimentos que são mais natura têm maiores quantidades de nutrientes, então fornecem fitoquímicos, micronutrientes, macronutrientes bons para o nosso corpo funcionar de uma maneira ótima. Outro ponto é que a menor quantidade de açúcar e gordura em alimentos menos processados são relacionados a menor quantidade de gordura no corpo, o que, como eu falei, favorece a evitar o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis como obesidade e doenças do coração. E por último, alimentos in natura favorecem também a saciedade, evitando aí você comer grandes volumes alimentares e favorecendo o emagrecimento se for seu objetivo. Agora vamos lá, pessoal. Eu falei então dos produtos Diet Light, falei dos perigos de você consumir grandes quantidades de açúcar e agora vou dar a minha visão geral. Você já entendeu que é interessante procurar uma alimentação saudável, com alimentos in natura, mas será que é melhor então a gente tirar o açúcar total da alimentação e preferir alimentos Diet Light? E como você viu no comecinho, tem que tomar cuidado. Ambos os caminhos são bons. Eu prefiro o caminho de você conseguir reduzir no açúcar e vou explicar o porquê. Os alimentos Diet Light, como eu falei, muitas pessoas têm essa visão de que podem consumir em excesso porque são Diet Light. E às vezes elas acabam até engordando por consumir muito alimento Diet Light. Um exemplo é o chocolate Diet. O chocolate Diet também tem caloria. Porém, por ele não ter açúcar, as pessoas acham que podem estar consumindo em grandes volumes e acabam consumindo grandes quantidades de calorias. A mesma coisa para o Light. O Light, por conter menor teor de caloria comparado ao original, não significa ser baixo em caloria. E com isso, se as pessoas aumentarem o volume, fica na mesma coisa que se consumisse o normal. Portanto, esses alimentos também têm que ser olhados de maneira com um pouco mais de ressalva. Só que existe um outro ponto negativo desses alimentos Diet e Light. Geralmente, aqueles produtos que a gente encontra no mercado, mais tradicionalmente, utilizam adoçantes não tão saudáveis, que são adoçantes mais industriais, adoçantes que não vêm ali de plantas ou de alimentos. Por isso, o consumo a longo prazo pode acarretar também malefícios para o corpo. Portanto, esses alimentos Diet Light, para serem positivos, geralmente são difíceis de achar e um pouquinho mais caros. Mas óbvio, se você quer trocar uma geleia tradicional por uma geleia mais Diet ou Light, é interessante sim. Mas saiba que você tem que escolher uma boa marca e também ver ali uma casa de alimentação saudável, uma casa que vende esses produtos de confiança. Então não é tão simples trocar o açúcar por alimentos Diet e Light. E por que eu prefiro fazer o paciente ir controlando no teor de açúcar mesmo? Uma, porque ele aprende a ter novos sabores. Isso é muito importante, eu já falei aqui no canal. Para que você tenha ali uma reeducação alimentar completa, o seu paladar também tem que estar saudável. Você tem que se habituar com o sabor amargo, o sabor azedo. E para isso você precisa também experimentar outros alimentos que não tenham ali o teor doce. Uma das coisas aqui também dos alimentos Diet Light é que o poder de adoçar de alguns adoçantes é 300 vezes maior do que o açúcar. Então, se você consumir muito alimento Diet Light, o seu paladar ainda fica viciado no teor doce e você não consegue se habituar com outros sabores. Já se você aprender a tirar o doce da alimentação devagar e introduzir novos sabores, o seu paladar muda e assim você não fica tão vinculado a alimentos mais doces e mais comfort foods, alimentos que trazem um conforto por serem doce. Assim, eu prefiro que você vá devagar diminuindo o açúcar, aprendendo a consumir alimentos no lugar e também explorando outros alimentos. Essa é a estratégia.
é a estratégia do longo prazo. É difícil tirar o açúcar do café, eu sei que é, mas se você conseguir ir diminuindo devagar e experimentando aquele saborzinho mais amargo do café, é interessante sim, você vai ter ali uma qualidade de vida muito melhor do que somente excluindo o doce, né, excluindo o açúcar e indo para alimentos diet light. E por último, imagine uma vida sem você ter nenhum tipo de açúcar na sua alimentação. Você não vai mais em festas, você não vai mais em aniversários, você não vai ter mais um social. Então, se você aprender a controlar o consumo de açúcar, você abre uma gama de eventos que você pode ir tranquilamente. Imagina você ir num aniversário e comer só uma fatia de bolo, porque você já acostumou a consumir pouco açúcar. Você ter um controle maior do que você come, você vai ter mais saúde e evitar qualquer tipo de problema com conservantes, adoçantes industrializados e também sódio. Um último ponto é que esses alimentos diet light não apresentam às vezes nenhuma redução de sódio. Então, para quem tem pressão arterial, também tem que tomar cuidado. Portanto, a minha visão é reduza no açúcar devagar e aprenda a consumir outros alimentos. E aí, você gostou desse conteúdo? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião, mesmo que for diferente da minha. Se você gostou e foi útil para você, deixe o joinha, porque isso ajuda muito o canal aqui a crescer. Além disso, se você conhece alguém que também se interessa por esse conteúdo, manda esse vídeo para ela, pode ajudar na saúde dela também. E por último, se você tem objetivos aqui nesse ano de 2023 ou em qualquer ano que você esteja vendo esse vídeo, link aqui na descrição ou no primeiro comentário para a gente agendar a nossa consulta. Fique com muita saúde e vejo vocês no próximo vídeo.